Vamos lá, pessoal. Então vamos seguir aqui no nosso desafio. Eu vou colocar aqui. Tá? Buscar informações. Tá? Eu vou colocar só as iniciais aqui. Buscar informações. 2, entender. 3, revisão. 4, incorporação. Tá? Aqui, entender, a gente já tem. Aqui, ó, contexto, estrutura, lógica. Dúvida, crítica. Ganhamos essa medalha daqui, digamos. Tá? Revisão. A gente também já tem a nossa medalha. E agora vamos ganhar a nossa medalha de buscar informações aqui. Perfeito? Tá? É muito relacionado ao que eu acabei de falar de bloqueios mentais. Tá? Primeiro, você as informações tem que buscar sempre aquilo que é a base para você. Né? Aquilo que, digamos assim, que você sente que é a base para desenvolver o conteúdo. Não adianta nada você começar a estudar por videoaulas, enfim, tem muita gente que tem essa pressa de querer estudar lá pelo final, já pela coisa avançada. Tem em mente que é muito mais importante tu desenvolver uma base forte. E na medida que você sempre vai estar estudando a base, porque na medida em que você desenvolve uma base forte, as coisas mais avançadas, mais além, vão se transformar base para você, vão se transformar o básico. Né? E assim você sempre vai buscando, tá? Como em uma pirâmide. Você sempre vai construindo aqui com maior força, prestando mais atenção nas coisas que são de base, né, do que nas coisas que são mais acima. Perfeito? Então aqui, ó, construiu uma base muito forte sobre física, matemática, química, você avançou no conteúdo. Vai construir uma base forte no que você avançou naquele conteúdo. Tá? Então, em termos de buscar as informações, você tem que buscar estudar sempre aquilo que você consegue entender que está compreendendo. Tá? Que você está construindo uma base. Se você vê que está desconectado com a sua realidade, que está falando de muitos conceitos que você não sabe, que você não domina, né? Daí vem aquela frase, não importa o quanto você já caminhou para frente, se você percebe que está errado, um passo atrás. Eu vou explicar por quê. Ou seja, você pode achar que está super avançado no conteúdo, mas não está mais entendendo aquilo. Ou está tendo uma compreensão fraca, né? Uma memorização bruta, digamos assim, você não está conseguindo fazer associações. Bom, é hora de dar um passo atrás, mais para a base e ver quais são os conceitos que eu preciso para compreender aquilo. Deixa eu dar um exemplo. Isso, assim, eu quero que fique muito claro, isso acontece muito, tá? Principalmente no nosso sistema de ensino, de profissionais que, enfim, acabam se formando, acabam exercendo, inclusive, a profissão, mas que muitas vezes estão replicando o que aprenderam, não desenvolveram essa base para formar um senso crítico. Daí aquela história, você pergunta alguma coisa que foge daquele mundo, né, de meio decoreba, daquele ciclo, daquela bola que decorou para passar em prova, enfim, somente, né, e a pessoa é como se quebrasse uma perna, ela não sabe para onde sair. Porque ela não desenvolveu essa base para ter um conhecimento crítico do conhecimento. E, concomitante, isso daqui entra naquela ideia de zipar o conhecimento, de transformar de uma maneira que é memorizável, que é facilmente memorizável para você. Tá? Então, como é que funciona? Não importa onde você estiver, se você percebe que você não está com a base daquele conteúdo, né, que tem coisas que você não está conseguindo compreender, volta. Volta, dá um passo atrás, seja em programação, seja está estudando marketing, que eu vi que bastante gente aqui dos cursos faz, seja está estudando para um vestibular. Algumas pessoas estão estudando as questões, pensa bem, pensa comigo, estão focando nas questões mais difíceis para acertar no vestibular. Né? E daí até quando eu era monitor de química aplicada, vinha gente lá com questões, tá, de química para mim, eu via o desenvolvimento da parte mais difícil todo correto, tá? Mas eu olhava o cálculo estequiométrico lá em cima, que é a base de química, né? Que é colocar em equação, enfim, equilibrar a equação ali, e estava errado, que é a base. Ou seja, a pessoa está aprendendo uma coisa, está desenvolvendo uma coisa, mas a base daquele conhecimento ela não sabe o que ela está fazendo, porque ela não desenvolveu a base. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Tá? Então, em termos de buscar a informação, aqui, é aqui, ó, o nosso desenho que a gente destrava. A base. É sempre a base que você vai buscar das informações. Tá? E outra coisa, de maneira didática. Procure alguém que vai lhe passar de maneira didática. Porque nada adianta você estar vendo
um conteúdo, enfim, e você tem uma atitude mental negativa em relação ao modo como está sendo passado o conteúdo para você. Você não consegue compreender, ou muitas vezes o professor passa somente em slide as coisas, de maneira desconexa, né? Não passa, não facilita o trabalho para você fazer essas conexões. O trabalho da didática do professor é justamente isso, girar algumas engrenagens e facilitar as conexões. Tá? Então busque dessas duas maneiras o conteúdo, base e didática. Perfeito?